Aproveitamos a visita do Zaranza aqui em Mossoró, no Espaço Maia, para falar de outra coisa que está sendo muito comentado. É a questão do cristal de Murano, é assim que chama? Isso, cristal de Murano. O Murano é uma peça desenvolvida artesanalmente, com cristal puro, e ela é moldada de forma a que a peça ela ganhe um formato completamente diferenciado. Então, é uma joia da decoração. E houve um tempo que o Murano estava meio em baixa e agora os novos fabricantes eles estão lançando novas tendências de Muranos e estão colocando o Murano novamente no local onde ele sempre esteve, que é de um espaço assim de status. O Murano é uma peça rica, em detalhes, glamourosa, né? E ele está voltando a ser glamouroso, né? Houve um tempo que havia muitas reproduções de Muranos e não eram reproduções interessantes. Acabou que banalizou e todo mundo achava que tinha um Murano em casa, muitas vezes nem tinha. E aqui na Espaço Maia, como eles trabalham muito de acordo com as tendências da decoração, as tendências mais atuais, eles têm uma exposição de peças de Murano aqui maravilhosas, e que essas peças elas enriquecem qualquer ambiente que forem trabalhadas. Claro que com certos critérios, porém o Murano ele deixa o ambiente muito mais elegante, o ambiente muito mais chamativo, e ele dá destaque a qualquer espaço que ele é trabalhado. A gente tem aqui duas, né? Tem os coloridos, que são esses. Alguns têm o pó de ouro 24 quilates, outros não, né? Esse aqui tem. Esse tem. Inclusive é um tipo de peça que foi lançado na feira não muito recentemente. Eu acho que é uma tendência que já está há uns 3 anos, mas é um tipo de peça totalmente diferenciada. É aquela peça para atender aquele cliente que gosta realmente de luxo, né? Uma joia. É uma joia. Pode passar de pai para filho. Certamente. E o ouro está aqui, né? Na composição do vidro, na verdade do cristal. E ele dá esse aspecto diferente quando a gente, inclusive com a luz ressaltando, você pode observar que existe um ligeiro contraste entre o cristal e o pigmento dourado, na verdade é o ouro. 24 quilates. Já essa peça de cristal de Murano não tem. Ela não tem, porém isso não significa que ela esteja abaixo da que tem o pó de ouro, né? Ela é uma peça, você observa que uma nunca é exatamente trabalhada, igual a outra. né? Isso. É como se tivesse uma espécie de exclusividade em cada trabalho. E a gente pode observar a riqueza de detalhes de um cristal como esse. A gente pode observar umas bolinhas que ficam na peça, não é que a peça está com defeito, não. É a forma como ela é fabricada, que o cristal é moldado e ele dá esse efeito, né, dessas bolinhas. Elas vêm sempre em peças altas, mas também a gente vê algumas mais baixas. Que serve para quê? Para centro, aparador? Depende. Geralmente, você é uma peça, por ser uma peça bem diferenciada, você dá um destaque a ela, né? Então, de repente, você tem um hall de entrada em casa e que você quer dar aquele impacto inicial, é o tipo de peça super apropriada. Você pode usar uma, duas, dando um efeito. As mais baixas, elas podem servir para mesas de centro num padrão maior, ou então, de repente, você quiser trabalhar numa mesa lateral, enfim. O uso é muito variado. Geralmente, é o tipo de peça que a gente expõe no living, né, na sala de jantar, no hall de entrada, como eu já havia dito, porque são peças que têm um valor agregado bem maior, né? Não é para você comprar uma peça dessa e deixar escondida no quarto, não sei que você seja tão chique, que você queira deixar lá no seu quarto só para você ver, né? Continuamos falando e mostrando peças nesse cristal de Murano, e essas de um tom bem suave. Para quem não gosta do original Murano, que é colorido, existe também a possibilidade de utilizar esse Murano, que ele já tem uma transparência maior. A gente percebe, inclusive, muito mais a questão da presença do pó de ouro 24 quilates nele. Então é o tipo de peça que combina com praticamente todo estilo e é algo que entra de uma forma muito suave no ambiente. A gente acaba percebendo muito mais o formato da peça do que propriamente a cor, né? Já que ela tem uma transparência. Então ela tem um efeito bem diferenciado.
Uma peça como essa que vocês estão vendo aí no vídeo, você não precisa colocar nada em cima, é só a peça. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela tem uma peça lindíssima, aí tipo um prato, uma peça baixa como essa, que na verdade não é um prato. A gente não sei nem como denominar, mas é quase uma escultura. E às vezes, não, eu vou fazer um arranjo em cima dela. Você matou a peça. Não tem necessidade. Então, você tem que observar realmente o formato da peça e o que ela pede. E se ela já tem dentro da linguagem dela, uma atenção, ela chama a atenção por si mesma, não precisa. Então, inclusive até pelo preço dela, não é interessante nem você escondê-la. Eu observo que essa peça, num ambiente com uma iluminação apropriada, em uma superfície apropriada, ela fica muito chique e muito bem destacada. Nós temos outra peça aqui que eu queria que você falasse, destacasse, uma peça muito alta, linda, fez essa composição aqui e realmente com peças que não são, né, tão mais de cristal também, isso. Fez o diferencial e isso aqui é suficiente. Lógico, inclusive é muito interessante ressaltar que para decoração não precisa ser tudo necessariamente caro. Você pode mesclar de repente um murano como esse, e você tem aqui numa bandeja bem organizada uma licoreira com os copos, e com isso você consegue fazer uma mescla interessante sem necessariamente ser tudo de cristal de murano, ser tudo caro. E uma peça desse tipo, aí sim, ela já pode sugerir um arranjo, mas para uma ocasião, você vai receber para um jantar um arranjo natural, ela pede, ela permite com que você trabalhe isso. Agora pegar essa peça e fazer um arranjo, de repente ela fica, dependendo do arranjo, ela pode ficar muito cheia. E some, né? Some. O arranjo chama mais atenção. Isso, então quando for investir em peças desse tipo, tem que ter muito cuidado, porque essa peça, na verdade, ela tem que aparecer, você tem que ressaltar a peça. O interessante é que seja feito dessa forma. Nesse mesmo espaço, a gente tem observado a questão dos espelhos. Essas molduras me remete muito a antigamente, né? Assim, aqueles espelhos que vinham de gesso, que todo mundo tinha um em casa. É isso mesmo ou eu tô totalmente por fora, Zaranza? Eu não sei se você já tem percebido que essa tendência do clássico, ela só tem retomado os espaços das casas. Justamente porque as pessoas elas estão buscando refletir nos seus espaços algo mais tradicional, algo mais duradouro. E a gente sabe que o clássico é muito duradouro, né? O clássico ele nunca não pode nem se relacionar à tendência, porque o clássico ele nunca foi tendência, o clássico sempre existiu, muito antes de qualquer outra tendência. Então nós observamos essa linha de espelhos no estilo barroco, espelhos no estilo rococó, espelhos venezianos, e são peças que além de dar um toque super charmoso ao ambiente, elas dão um efeito e um destaque totalmente diferenciado. O espelho, ele por si mesmo, ele dá um efeito, a duplicidade que ele promove, você arruma um aparador bem bacana e coloca um espelho, aquela duplicidade, o reflexo da luz no espelho, faz com que o efeito fique completamente diferente. Nós falamos, inclusive, nessa questão dos ambientes que são mais compactos, e eles pedem muito espelho para dar essa impressão de amplitude. Exatamente. Se posicionadas em um local estratégico, né? Os espelhos, eles são uma excelente alternativa para a gente ampliar essa sensação de espaço. No Feng Shui, existe o que é o Feng Shui? O Feng Shui é uma técnica chinesa milenar e que na verdade ela trabalha com a harmonização das energias do ambiente, né? Isso para quem quiser, se eu for lhe dizer aqui, vai ser uns 3 programas para explicar. Então é melhor para que vocês se aprofundem fazer uma pesquisa, mas em resumo é isso, é uma técnica de harmonização das energias do ambiente. Então, uma das técnicas que eles utilizam para rebater as energias negativas, você colocar um espelho na porta de entrada, diz que é um santo remédio. Diz que a pessoa negativa, ela vem com a negatividade, ela se olha no espelho, a energia negativa bate e volta. Vai com ela de volta. Vai com ela de volta. Então vamos botar muito espelho. Vamos continuar que tem mais espelho ali. Continuando mostrando essa tendência também de espelhos, aqui nós temos que estilo seria esse de espelhos, Aranza? Esse espelho é o espelho veneziano. Para fazer um resumo, o espelho veneziano ele é um espelho que ele originário da Itália e tal, tem toda uma história que não dá tempo nem de contar. Mas assim, é também uma outra tendência as pessoas têm buscado utilizar, porque você observa que ele na verdade ele é uma composição de vários recortes e espelhos formando uma peça só, né? E muitos deles parece ser
é um trabalho artesanal, né? É praticamente artesanal, né? Porque hoje as técnicas são bem mais modernas, e o espelho veneziano original, a ideia do espelho veneziano original tem mais de 200 anos. Sendo que as indústrias elas estão reproduzindo, inclusive com o detalhe, né? Porque isso aqui é simplesmente uma aplicação feita em cima do próprio espelho, né? De modo a que ele cria esse efeito decorativo super diferenciado. E o bacana dele é porque ele é uma peça sem moldura. Mas você vê que ele é um recorte, ele tem vários formatos, né? Tem esses decorados, para quem não gosta desse detalhe, existe a possibilidade de você trabalhar. Desse aqui que tá todo, que é mais liso, né? que tem aquele modelo que eu falei lá do templo de gesso, né? Que era mais ou menos esse... Pois então, design. sendo que os de gesso, eles eram moldura e espelho, né? E esse ali é inteiramente espelho. Aí você imagina uma peça dessa, uma pessoa que tem um lavabo, um banheiro social pequenininho e não quer jogar aquele espelhão, joga essa peça em cima de uma pia, ou mesmo tem um pequeno hall de entrada e quer trabalhar essa peça no hall. Fica lindíssimo, né? É uma coisa de muito bom gosto. Nós temos aquele ali que é, né, com o Cristo. A gente sabe que tem muita gente religiosa. Aquela é uma peça que pode ser considerada um espelho ou um quadro? Ela é um quadro com uma moldura espelhada, que também é uma outra tendência bem bacana, né? Porque aí o que você está querendo ressaltar, na verdade, não é o espelho em si, mas o objeto decorativo, no caso dessa peça, o símbolo religioso. E a gente observa que é uma peça também muito bacana e ela ressalta muito essa coisa da fé e do destaque que é dado a ela de repente numa casa, né? Você quer criar um canto de oração, uma coisa bacana. E essa peça ela é simbólica, mas também ela é muito representativa, ela chama muita atenção. Eu gosto muito, acho muito interessante. Acho de bom gosto. Zaranza, diz mais uma vez seu blog, telefone de contato. É Mossoró 84, DDD 84 9918 4539, Fortaleza DDD 85 9938 9639, que meus telefones são todos parecidos, que é pra ninguém esquecer, né? Inclusive você. Inclusive eu. E meu blog é Zaranza Interiores, Zaranza se escreve ZARANZZA, interiores.blogspot.com. E tem o Facebook que você pode encontrar, Carlos Zaranza, e tem muita informação. Obrigada mais uma vez por estar recebendo você aqui na Espaço Maia, mostrando no Manhã TCM, mas tem mais, viu? Você vai acompanhar durante todo esse mês o que nós fizemos aqui, mostrando para você tendência, opções e muitas dicas importantíssimas para você deixar o seu ambiente muito mais agradável. Till you came around, and now my life's upside down.